E aí, galerinha, olha só quem chegou! A parte 5 da resolução completa para o cargo de técnico de perfuração e poço júnior. Olha só, para quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscrevam no canal. Olha a setinha lá em cima indicando canal X no concurso. E também se inscrevam, curtam lá a nossa página, o X do concurso, no Facebook. Então vamos dar continuidade à nossa videoaula. Questão 36. Um paquímetro está efetuando a medição de um comprimento, como mostra a figura. Olha que essa questão é fácil, hein, gente? Muito fácil. Vamos prestar atenção. Nós temos duas partes do paquímetro. A parte de cima, com os números que estão em cima, e os que estão embaixo. Vamos olhar para o zero que está em cima, e o zero que está embaixo. Prestem bem atenção. Olhando para esse zero, o zero que estava o que está embaixo, ele estava logo abaixo desse primeiro zero e ele se deslocou. Então, é justamente o deslocamento que é o comprimento do que a gente está medindo, onde está aquela interrogação. Ok, o próximo zero, ele está depois do 10 e antes do 11. Logo, nós teremos um número que é 10, alguma coisa. 10, quanto? A gente tem que olhar os tracinhos, onde temos o tracinho de cima e o de baixo alinhados. Alinhados, bem alinhados, como está mostrando a setinha verde. Então, temos aí o número 10,6 é a resposta. Muita gente confundiu. Muita gente colocou 9,6. A gente tem que olhar para o zero, como mostra a segunda setinha azul. Então, daí a gente vai saber quanto nós temos em cima, para daí depois a gente colocar o que vem depois da vírgula, que são os números que estão abaixo. Não foi fácil, hein? Foi só isso, pessoal. Foi fácil sim. Muito simples mesmo, ok? Questão 37. Uma bureta de alta precisão foi calibrada para ser utilizada a 20 graus Celsius. Esse equipamento foi utilizado durante um dia em um laboratório, onde a temperatura ambiente era constante e igual a 35 graus Celsius. Em consequência disso, nós temos que a incerteza padrão da bureta ficou diminuída. Será? Será que a gente não deveria estar falando de certeza? Porque a gente está falando de uma bureta de alta precisão, nós temos que ter certeza e não incerteza. Olha aí o erro da letra A. Na letra B, a exatidão das medidas foi reduzida em 25%. De onde se tirou esse 25%? Se a gente fizer aí uma regrinha de 3 entre os 20 graus Celsius e os 35 graus Celsius, a gente vai ver que houve um aumento de 75%. Será que esses 25% complementaria os 100%? Nossa, viagem louca essa, não esqueça, não tem nada a ver, tudo errado. A bureta necessitará ser calibrada novamente. Opa! Vai ser calibrada novamente porque se ela só foi utilizada durante um dia em um laboratório? Não há necessidade, olha o detalhe, hein? Nós temos então a letra D e a letra E. Nós temos uma bureta de alta precisão. Vocês acham que teremos erros aleatórios ou sistemáticos? Bureta de alta precisão, responde aí. Erro aleatório? Não, precisão não tem nada com aleatório. Letra E, nossa resposta. Bem fácil, né? Também acho que eles estavam complicando, viu, gato? Também acho, mas essa foi fácil, hein? Questão 38. Na maioria dos processos industriais, o deslocamento de fluidos se faz necessário de modo que os materiais sejam transportados entre etapas de processo e até mesmo dentro de um processo específico. Muitas das vezes, tais deslocamentos são feitos para vencer perdas de carga, como os deslocamentos de altura, por exemplo. Quando se tem um fluido de baixa viscosidade, isento de sólido e se deseja que a vazão seja alta e constante, utiliza-se uma bomba do tipo. Temos então aí as 5 opções. E agora? Vamos prestar atenção no que diz o texto. Aqui se fala de um fluido de baixa viscosidade, isento de sólido e que se deseja uma vazão alta e constante. Na bomba tipo engrenagem, a gente não consegue essa vazão alta e constante.
A gente tem um tipo de bomba que serve para produtos líquidos e viscosos, sem partículas em suspensão, conserva a textura, ou seja, a viscosidade, porém não se consegue altas vazões e que seja constante. No tipo pistão, a gente tem que serve sim para alta pressão, porém a vazão ela não é constante. A vazão ela tem uma certa variação. Vamos lá para a última, para a letra E, a dosadora. Nossa, gente, isso aí é mais fácil, né? Isso aí é mais fácil de eliminar. Para que serve uma bomba tipo dosadora? Para dosar algo. Então, a gente não vai conseguir que essa vazão seja alta e constante e tal. Então, ficamos aí com a letra C e a letra D. Confesso a vocês que é uma questão que deixa muita dúvida entre essas duas alternativas. Muita dúvida mesmo, principalmente porque temos um detalhe aí. Ambas servem para altas vazões, para uma vazão constante, baixa viscosidade, todos os dois trabalham muito bem com baixa viscosidade. Isento de sólido, todos os dois trabalham também isento de sólido, sendo que a centrífuga ela também pode trabalhar com sólidos em suspensão. Mas como aí na questão fala isento de sólido, então as duas se encaixam. Qual a diferença entre elas duas? A diafragma ela não consegue trabalhar em altas alturas. Ela não consegue vencer altas alturas. Então, entre as duas, a letra D é a mais correta. Mas na questão não fala especificadamente dessa questão de vencer alturas. Se fala lá na introdução que tais deslocamentos são feitos para vencer perdas de carga, como os deslocamentos de altura, por exemplo. Mas não diz que nesse fluido se precisa vencer uma certa altura. Então fica meio confuso, né? Mas a gente olhando o contexto como um todo, a gente vê que a correta é a letra D. Nas questões dessas Gran Rio, vocês têm que tomar cuidado com detalhes, certo? Todos os detalhes são válidos. A gente tem que prestar muita atenção, principalmente quando se fala de uma questão que é bem teórica. Você tem que ler com muita calma. Eu sei que é difícil ter calma na hora de um concurso, né? Mas tem que se ler com muita calma, que cada detalhe vai ser muito importante para você dar a resposta correta. Né? Parecia que ia morder essa, não é bem difícil, não é difícil. A questão é atenção mesmo. Então, tendo atenção, vocês têm sucesso. Questão 39. Um problema muito comum em deslocamento de fluidos por bombeamento é a cavitação, que causa prejuízos de manutenção em bombas, além da perda de eficiência do transporte. Um dos motivos principais para que haja cavitação em bombas é a relação entre o NPSH disponível e o requerido. Para que a cavitação não ocorra, o NPSH disponível deve ser menor ou igual ao requerido, estreitamente menor. Bem, vamos entender primeiro o que é cavitação. Cavitação é algo que ocorre, é um fenômeno originado em quedas repentinas de pressão, geralmente observado em sistemas hidráulicos. A combinação entre a temperatura, pressão e velocidade resulta na liberação de microjatos altamente energéticos, causando a aparição de altas tensões mecânicas e elevação da temperatura, provocando danos na superfície atingida. É um problema que ocorre. O que a gente deve fazer é controlar o NPSH entre o disponível e o requerido para que isso não ocorra. Entendendo o que é NPSH, Net Pressure Suction Head. Nossa, testando inglês, hein? Horrível, mas tudo bem. Balanço do topo de sucção positiva ou altura livre positiva de sucção. Então, a abreviatura aí de um termo em inglês. Entendendo o que é o NPSH disponível e requerido, o disponível representa a disponibilidade de pressão ou energia na instalação. E o requerido representa a carga exigida pela bomba para poder succionar o fluido, nas condições apresentadas. Bem, entre o disponível e o requerido, o disponível sempre deverá ser maior que o requerido, pois, do contrário, tem-se a ocorrência do fenômeno da cavitação. Ou seja, a gente tem o disponível, o que a bomba pode trabalhar,
e o requerido, que é naquele momento que está sendo requerido pela bomba. Se o requerido for maior que o disponível, infelizmente a gente vai ter um problema, lógico, é uma carga, uma pressão muito maior do que ele pode oferecer. Então, o correto é que o disponível seja sempre maior que o requerido. Então, lá na nossa questão, para que a cavitação não ocorra, o NPSH disponível deve ser maior ou igual ao requerido. Assim, a gente evita que esse problema, que a cavitação, ocorra. Ok? Muito fácil. Realmente, essa aí é bom dar uma lida, uma revisada, se estudar mais, né, gatinho? Não fica com essa cara de assustado, não. É só estudar um pouquinho, ler um pouco, não é difícil, tá? Bom, e é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Agradeço a todos que se inscreveram no canal. E os que ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam no canal e acompanhem a resolução. Em breve, mais uma videoaula.